Este é o canal Disco Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à obra O que é Arte, de Leon Tolstói. Se não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. A descrença das altas classes europeias criou uma situação em que a atividade artística, que tinha como objetivo transmitir à unidade sentimentos mais elevados à consciência religiosa, foi substituída pela transmissão de prazer para certo grupo de pessoas. Com isso, perdeu-se o conteúdo religioso profundo e diversificado, assim como a beleza da forma, tornando-se extravagante e confusa e, principalmente, deixou de ser sincera e se tornou artificial. Perdeu o conteúdo religioso porque a verdadeira obra de arte transmite um novo sentimento, ainda não experimentado, mesmo que seja simples ou insignificante. Por se voltar para o prazer, a arte se empobreceu, pois não há nada mais comum e vulgarizado do que o prazer. E não há nada mais novo do que os sentimentos que emergem da consciência religiosa. O avanço da humanidade só se dá pela consciência religiosa, pois por meio dela é que se atinge o mais alto grau de compreensão da vida. Da religião grega, expressas por Homero e outros, surgiram sentimentos novos e diversos. Dos judeus, a consciência monoteísta. Assim, os sentimentos transmitidos pelos profetas. Do homem medieval, a comunidade da igreja. Ou seja, os sentimentos da consciência religiosa são ricos, infinitos e levam ao avanço. Mas os sentimentos que emanam do desejo por prazer são pobres, limitados e repetitivos. Para Tolstói, os sentimentos transmitidos pela arte da classe alta de seu tempo se resume a apenas 3 focos: orgulho, desejo sexual e tédio da vida. No início da separação entre arte popular e arte da classe alta, o principal conteúdo era o orgulho. Pode-se perceber que durante e logo após a Renascença, louvam-se os poderosos, papas, reis e nobres, através de todo tipo de arte. Aos poucos, o sentimento de prazer começou a ganhar espaço na arte, quase até mesmo sendo uma condição necessária para a mesma. O adultério, por exemplo, passou a ser o tema favorito deste sentimento. E um pouco mais adiante, começou a ser transmitido o sentimento de tédio pela vida, que começou sendo expresso por pensadores espetaculares, mas que depois virou moda, sendo expresso por pessoas banais. Isso tudo foi resultado da descrença e da vida exclusiva das classes superiores. Vaidade, concupiscência sexual e tédio. Com a descrença, a arte da alta classe não somente se empobreceu no conteúdo, mas também se tornou mais exclusiva e complexa. Quando os artistas do povo, tanto os artistas gregos quanto profetas hebreus, criavam suas obras, esforçavam-se para que ela fosse entendida por todo o povo. Mas quando um artista criava para um pequeno círculo de pessoas que viviam em condições excepcionais, ou mesmo para uma pessoa e seus cortesãos, para um papa, um cardeal, um rei, ele procurava apenas influenciar essas pessoas que lhe eram conhecidas e que viviam em certas condições que também lhe eram conhecidas, o que a tornava restrita, assim como obscura para o povo em geral. A obscuridade ou mistério passaram a ser um charme e um mérito. Um jovem poeta francês disse que o charme de um poeta consiste em se ter de adivinhar seu significado,
e que sempre deve haver algum enigma em um poema. Logo no início da separação da arte, teve-se a ideia de que poderia assim ser. A ideia de que a arte poderia continuar sendo arte, mesmo sendo incompreensível para as massas e compreensível apenas para um público seleto. Ou nem mesmo isso, às vezes sendo compreensível apenas para o próprio artista. Isso é errado, na opinião de Tolstói. Ele diz que estamos acostumados a ouvir pessoas dizendo que uma suposta obra é boa, mas difícil de entender. Segundo ele, é o mesmo que dizer que um alimento é muito bom, mas que não consegue comê-lo. Tolstói enfatiza que a boa arte é sempre compreensível por todos. Muitos dizem que para se compreender uma arte é preciso ler, olhar ou ouvir a mesma obra diversas vezes. Mas isso seria apenas se acostumar com a obra e não compreendê-la. O que está se fazendo é apenas acostumando as pessoas às artes ruins. Tolstói diz que a Bíblia, os contos de fadas, as lendas e canções populares são compreensíveis por todos. De acordo com ele, o trabalho da arte consiste exatamente em tornar compreensível aquilo que poderia ser incompreensível e inacessível na forma de raciocínio. Geralmente, quando uma pessoa recebe uma impressão verdadeiramente artística, parece-lhe que a conhecia todo o tempo, apenas era incapaz de expressá-la. Insiste em dizer que as histórias bíblicas, a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, transmitem sentimentos sofisticados, mas são completamente compreensíveis a todos. Questiona-se: se a arte é a transmissão de sentimentos que emanam da consciência religiosa de um povo, isto é, da relação entre o homem e Deus, como pode ser compreensível a todos? O autor responde que é porque a relação de todas as pessoas com Deus é igual. Ele diz que o obstáculo à compreensão não está na falta de instrução e desenvolvimento, mas na falsa educação e desenvolvimento. Segundo ele, esta ideia está nos evangelhos. Ele diz que uma boa obra de arte pode sim ser incompreensível, mas para pessoas pervertidas e sem religião, mesmo sendo bem instruídas, porém que não compreendem das coisas elevadas. A arte do povo emerge quando um homem do povo experimenta certo sentimento muito forte e tem a necessidade de transmiti-lo a outros. Já a arte da classe alta emerge não por necessidade do artista em transmitir um sentimento forte vivenciado, mas porque pessoas de sua classe exigem e pagam bem, simplesmente para seu divertimento. Porém, não é possível satisfazer essa classe porque eles desejam divertimento contínuo e é impossível produzir arte o tempo todo, mesmo que de baixa qualidade. A arte deve nascer no artista e não por exigência de outros. Contudo, para satisfazer as demandas dessa classe, inventaram métodos para produzir simulações de arte, que são 4, chamadas de empréstimo, imitação, efeito e desvio. O empréstimo é quando se pega um tema inteiro ou algumas características de obras poéticas anteriores e as retrabalha de modo que representem algo novo. Assim, evocará no público sentimentos anteriormente experimentados, produzindo a impressão semelhante à da arte. Mas uma impressão artística
é um contágio. Ela atua somente quando o autor experimentou algum sentimento e o transmite a seu próprio modo, não quando transmite sentimento de outro. O outro método é a imitação, que é a expressão dos detalhes que acompanham o que está sendo descrito ou retratado. Só para citar um exemplo, no caso da pintura, a pintura se reduz a uma fotografia. Tolstói ainda cita exemplos na arte musical, na arte verbal e na arte dramática. O terceiro método é o efeito, que consiste em afetar sensações externas, muitas vezes de maneira puramente física. Aqui também dá exemplos em várias artes. Na arte verbal, este método está na descrição de algo em detalhes com objetivo de excitar o desejo sexual ou evocar o sentimento de horror, por exemplo, retratando um assassinato, descrever minuciosamente os tecidos dilacerados, o cheiro, o aspecto do corpo, a quantidade de sangue, por aí. E o método do desvio, também chamado distração, que é um interesse intelectual acrescentado à obra de arte, que consiste em um enredo emaranhado. Descreve-se, por exemplo, a vida romana ou a vida dos mineiros ou de vendedores em romance. O leitor se torna interessado naquilo e confunde esse interesse com uma impressão artística. Muitas artes são escritas de forma a serem decifradas como charadas, e este processo garante prazer e dá algo semelhante à impressão produzida pela arte. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal. Caso goste do conteúdo, convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Para Tolstói, avaliar uma obra de arte pelo grau de realismo é tão estranho quanto julgar as qualidades nutricionais do alimento por sua aparência. Uma obra com alto grau de realismo demonstra que não é arte, e sim falsificação. Os efeitos fisiológicos são confundidos com arte. Para Tolstói, ser talentoso é diferente de fazer uma obra de arte. Tocar muito bem um instrumento, esculpir muito bem, saber pintar ou escrever uma história não necessariamente é fazer arte. É talento, não arte. Fico por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade à obra O que é Arte, de Leon Tolstói. Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.